Fala piloto, Rodrigo por aqui. Nesse vídeo eu queria te dar 6 motivos para você se tornar um piloto. E o meu preferido é o número 5. Rodrigo, por que 6 motivos? Bom, porque eu gosto do número 6, então eu escolhi falar sobre 6 motivos. Mas a grande verdade é que eu poderia fazer um vídeo de 12 horas falando sobre os motivos para você se tornar um piloto e ainda assim a gente estaria só na ponta do iceberg. Eu posso falar sem medo de ser exagerado de que ser piloto é algo incrível. E eu compilei aqui nesse vídeo 6 motivos para te explicar um pouco, para que você comece a entender por que eu penso isso. Vamos lá então? Você conhece a história do Ícaro? Na mitologia grega, o Ícaro ele era filho de Dédalo, que era um dos homens mais habilidosos e criativos de Atenas. E ele era extremamente conhecido pelas suas invenções e pela perfeição dos seus trabalhos. Ele era considerado, na Grécia Antiga, como um símbolo de genialidade e engenharia. Um dos seus maiores feitos foi ter projetado, a pedido de Minos, que era o rei de Creta na época, dessa mitologia grega, o labirinto para poder aprisionar o temido Minotauro. O labirinto ele foi considerado uma maravilha da engenharia, sendo praticamente intransponível na época. O problema é que a invenção de Dédalo se voltou contra si mesmo. O feitiço voltou contra o feiticeiro, porque certo dia Dédalo ele provocou a ira do rei Minos quando ajudou a sua filha a fugir com um amante. E como punição, Minos resolveu aprisionar Dédalo e o seu filho Ícaro no labirinto que ele mesmo havia projetado. O Dédalo então ele ficou desesperado porque ele quem projetou o labirinto, então ele sabia que era a prova de fugas e que ele estaria condenado a permanecer lá para sempre aprisionado. Porém, como Dédalo era um gênio, ele buscou um plano para fugir do próprio labirinto que ele mesmo construiu. Ele percebeu que por terra e por água ele não conseguiria fugir. Então ele pensou, vou fugir pelo ar. E ele pegou penas de gaivota, colou com ceras de abelha e construiu 2 pares de asas. E um desses pares de asas ele amarrou em si mesmo e o outro par de asa ele amarrou no seu filho Ícaro. Então eles conseguiram fugir do labirinto voando. Agora, quando eles estavam voando, o Ícaro foi tomado por uma sensação maravilhosa. Ele sentiu como era ser livre como os pássaros, de ver a terra lá de cima e poder se movimentar em todas as direções. O Ícaro ficou tão encantado com a sensação de voar que ele voou cada vez mais alto, cada vez mais próximo do sol. E por conta disso, por ele ter voado alto, apesar dos conselhos do pai dele, o sol derreteu a cera de abelha que prendiam as penas das asas de Ícaro, fazendo com que a sua asa se despedaçasse em pleno voo, o que fez com que o Ícaro caísse nas águas do mar Egeu e se afogasse. Essa história, por mais que ela seja apenas uma mitologia, ela possui um fundo de verdade e nos ensina 2 importantes lições. A primeira delas é o preço da imprudência e do excesso de confiança, que foi o preço que o Ícaro pagou. E a segunda delas, que é o que eu quero chamar sua atenção, é a sensação de liberdade que é voar. O que nos leva para o primeiro motivo para você se tornar um piloto, que é ter a sensação de voar. O sonho de voar sempre foi algo muito presente na mente dos seres humanos. É só a gente olhar para a história. O Ícaro ele gostou tanto da sensação de voar que ele ficou tão extasiado ao voar que ele acabou sacrificando a própria vida. Agora vamos fugir um pouco da ficção. Eu sei que o Ícaro era uma mitologia grega, então era ficção. Então vamos fugir um pouco da ficção e olhar para um dos homens mais brilhantes que já existiu, que já pisou na face da Terra, Leonardo da Vinci. Da Vinci ele foi um dos maiores inventores da história e ele era fascinado pelo voo. Infelizmente ele deu azar de nascer em 1452, em uma época onde o nosso conhecimento sobre a física e o nosso domínio da engenharia ainda não permitia o voo. Porém, durante uma boa parte da vida de Leonardo da Vinci, ele se dedicou a tentar criar um objeto que permitisse que o ser humano pudesse voar. Você sabia que Leonardo da Vinci ele chegou a projetar um helicóptero? Pois é. Ele chamou a sua invenção de máquina voadora, porém, infelizmente, ele não conseguiu fazer a sua invenção funcionar, justamente porque naquela época ainda não tínhamos conhecimento suficiente sobre a lei da física para poder produzir um aparato que voasse. E tudo isso só prova uma coisa, que o homem ele sempre teve um fascínio pelos céus. E isso parece até que vem de berço. E que sorte a nossa, em pleno século XXI, de poder realizar esse sonho. Voar realmente é algo incrível, tem uma sensação incrível por trás de voar. Pergunte para qualquer criança o que ela quer ser quando ela crescer, e provavelmente ela vai responder uma dessas 3 opções: jogador de futebol, astronauta ou piloto de avião. E repare que 2 dessas 3 opções têm a ver com voo.
E se você está aqui hoje comigo assistindo esse vídeo, você provavelmente foi a criança que sempre sonhou em ser um piloto também. E eu sei como você se sente, você não consegue ver um avião passando, você olha para cima, você procura no céu aquele avião e você fica imaginando como seria a sua vida se você estivesse pilotando aquela máquina. E você está certíssimo em pensar isso, em sonhar com isso, porque eu sou um piloto e eu posso afirmar com propriedade que a sensação de voar ela é fantástica. Você sente como se o céu fosse o seu reino. Você tem uma sensação de liberdade que é indescritível. Você tem que experimentar para saber o que eu estou falando. A vista também é simplesmente impagável. Dizem que uma das cenas mais bonitas que o ser humano pode ver é o pôr do sol. Agora imagine como é ver o pôr do sol em um avião a 40 mil pés de altura. Imagine como é você ver a aurora boreal enquanto você está voando. Pois é, a sensação de poder que você sente quando está voando realmente é fantástica. Além disso, se você está pilotando uma aeronave de grande porte, um grande jato comercial, por exemplo, você vai ter na sua mão uma máquina de centenas de milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. Quantas pessoas já tiveram algo de valor tão grande sob seu comando? Isso prova a responsabilidade que o piloto tem. Imagine como é a sensação de transportar 300 pessoas. São 300 seres humanos que depositam a vida deles na sua mão, que confiam em você e em suas habilidades para levar eles em segurança. E cada um desses passageiros que você leva é um ser humano, e é um ser humano único, cada um tem a sua própria história. Então às vezes você vai estar transportando um jovem que está indo visitar seus pais depois de passar um ano sem vê-los. Vai transportar um casal apaixonado em lua de mel, vai transportar um executivo indo realizar uma reunião que vale milhões de reais. Você não está transportando só números, você vai transportar sonhos. E olha só que louco, cara, você como piloto, você está tornando o seu sonho de voar realidade. E ao mesmo tempo, você é fundamental para tornar o sonho de outras pessoas realidade também. Pensa um pouco na responsabilidade que você tem nas suas mãos. Agora, tudo isso que eu falei para você nos leva para o segundo motivo para você ser um piloto. A profissão de piloto é uma profissão muito respeitada e muito admirada pela sociedade. Esse é o segundo motivo para você se tornar um piloto. Faz o seguinte, da próxima vez que você for no aeroporto, quando os pilotos estiverem chegando na aeronave, dá uma olhada nos outros passageiros. Você vai ver que metade vai ficar olhando com admiração para a tripulação. Todo mundo fica olhando com cara de curiosidade. E boa parte disso tem a ver com o que eu expliquei no motivo 1. Você provavelmente já entrou na cabine de um avião. Você olhou para aquele monte de botão e você pensou, cara, é sério mesmo que o piloto sabe para que serve todos esses botões? É botão para todo lado, é botão em cima, embaixo, do lado. As pessoas olham para o piloto como se eles fossem semideuses, e é engraçado isso. Não é uma profissão muito comum, então ela gera curiosidade, ela gera um certo interesse. Todo mundo admira um piloto, essa é a verdade. Já aconteceu contigo de você fazer um voo onde depois de um pouso particularmente bom, os passageiros começam a aplaudir, a bater palma pro piloto? Eu já presenciei essa cena várias vezes. Além disso, olha só que engraçado, né? Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu ia viajar de avião era visitar a cabine dos pilotos, né? Depois do pouso. Eu adorava ir lá, eu adorava conhecer o piloto, eu adorava ver o quanto que o comandante ficava feliz em ver uma criança lá com o sonho de voar. Para ilustrar tudo isso que eu estou falando, dá só uma olhada nesse vídeo. Foi uma propaganda que a Lufthansa fez, que é basicamente a maior empresa de aviação da Alemanha, a maior empresa de linha aérea da Alemanha. Olha só esse vídeo que é uma propaganda que eles fizeram. Du Papa, wenn ich groß bin, will ich auch Kapitän werden. Klar. Sie kommen. Ein Autogramm bitte, Herr Kapitän. Muito legal, né? Agora me diz, quantas vezes você já viu um advogado dando autógrafo? Você já viu uma criança pedir para visitar o consultório de um médico?
Cara, nada contra esses profissionais, é claro. Eu sei que tem alguns, inclusive, que estão assistindo esse vídeo aqui. Inclusive, eu sou um usuário assíduo dos seus serviços. São extremamente importantes para a sociedade. Só que o que eu quero dizer é que a profissão de piloto, ela realmente chama a atenção. Ela se destaca. É sério, quando eu vou numa festa que as pessoas não me conhecem e as pessoas descobrem que eu sou um piloto, parece até que eu viro o centro das atenções de forma praticamente instantânea. E eu confesso que isso é bastante legal. E esse é o efeito que a aviação tem nas pessoas. Agora, vamos falar sobre o terceiro motivo para você se tornar um piloto: o salário. Claro, voar é muito bom, é muito legal. Ser admirado pela sociedade também é muito bom. Você se sente bem, você se sente importante. Mas a gente também precisa pagar nossas contas, pagar os boletos, afinal, ninguém é de ferro. E a gasolina tá cara, hein? E como piloto, a possibilidade de ganho é muito boa. Ser piloto é uma profissão bastante especializada, exige bastante estudo, bastante dedicação. Durante a formação, exige que você faça sacrifícios e exige que, ao invés de você ir para balada com os amigos, você junte o dinheiro daquele combo de uísque com Red Bull que você iria tomar para poder transformar isso em horas de voo. Mas todo esse esforço, todo esse sacrifício, ele é recompensado. No Brasil, o salário inicial de um piloto de linha aérea varia entre 10 e 15 mil reais. Esse é o salário inicial de um copiloto voando aeronaves de corredor único, como por exemplo o Boeing 737 ou o Airbus A320. Quando começa a voar para o exterior em aeronaves maiores, como o A330 ou o Boeing 767, como copiloto, o salário ele já aumenta para 15 a 20 mil reais. Depois, quando você é promovido a comandante, deve voltar a voar o A320 ou então o Boeing 737 no Brasil, mas o salário aumenta ainda mais. Você ganha por volta de uns 30 mil reais por mês. Por fim, quando chega no topo da carreira voando aviões maiores para o exterior, o salário fica por volta dos 40 mil reais por mês. E esse salário ele ainda pode ir aumentando cada vez mais, conforme você for crescendo dentro da empresa, conforme você for assumindo outras responsabilidades, como por exemplo, tutor de voo. O pai do meu cunhado ele se aposentou na Latam como comandante instrutor, ganhando um salário de 60 mil reais por mês. Isso porque eu estou falando do salário das empresas aéreas do Brasil, mas você também pode trabalhar no exterior. O bom de ser piloto é exatamente isso também. Um advogado, por exemplo, ele domina as leis brasileiras, então o diploma dele é praticamente inútil no exterior, porque o país ele tem uma lei completamente diferente. O advogado ele tem que basicamente fazer um curso de direito novo se ele quiser atuar no exterior, porque é muito diferente. Ele domina as leis brasileiras, mas as leis, sei lá, da França, ele não domina. Já o piloto não. As regras de voo, elas são muito padronizadas ao longo do mundo, né? Então, o cara que voa no Brasil, ele também pode voar nos Estados Unidos, ele também pode voar na Europa, ele pode voar praticamente em qualquer lugar do mundo. E vou ser sincero contigo, tá? Aqui no Brasil, a aviação, ela é extremamente subdesenvolvida. Se você olhar o tamanho do nosso país e olhar, por exemplo, os Estados Unidos, a aviação no Brasil ela é ridícula e mesmo assim os salários são bons. Agora imagina nos Estados Unidos, onde uma única empresa aérea já tem mais aviões que todas as empresas aéreas do Brasil juntas. Lá existem mais de 30 empresas de linha aérea. O mercado da aviação lá é absurdamente gigante, é colossal. E atualmente estão faltando pilotos nos Estados Unidos. Por isso, se você tem experiência como piloto, se você se forma no Brasil e você ganha experiência como piloto, é possível você fazer atualmente, tem uma janela de oportunidade muito interessante, que é possível você fazer um processo de imigração para você ir trabalhar lá nos Estados Unidos, voando nas empresas aéreas de lá. Para você ter uma noção, um copiloto no primeiro ano de trabalho numa empresa de linha aérea lá nos Estados Unidos, uma empresa grande, American Airlines, United, Delta, ganha por volta de 120 mil dólares por ano, o que dá por volta de 600 mil reais. No primeiro ano, ou seja, o copiloto novinho na empresa lá já ganha 50 mil reais por mês. Os comandantes mais antigos chegam a ganhar 400 mil dólares por ano, o que dá cerca de 2 milhões de reais, o que seria o equivalente a um salário mensal de 165 mil reais por mês. Parece bastante interessante, né? Então, a profissão de piloto, além de ser algo extremamente apaixonante, além de ser algo muito gratificante, ainda te paga muito, muito bem. Dá para ficar rico como piloto? Tá, com certeza absoluta. Dá sim para você ficar rico como piloto. E aí, tá curtindo esse vídeo? Tá gostando do estilo de vida de um piloto? Se você estiver gostando, se estiver curtindo, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, já curte aqui embaixo,
se inscreve no canal. Não custa nada para você fazer isso e ajuda demais a gente que está aqui diariamente produzindo conteúdo de qualidade para você. Bom, continuando então, seguindo essa filosofia de que você pode trabalhar basicamente onde você quiser, seja no Brasil ou no exterior, temos o quarto motivo para você ser um piloto, que é poder morar onde você quiser. Você tem a liberdade de poder morar em praticamente qualquer lugar do mundo. Você pode trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, nos Emirados Árabes, na China, no Vietnã. Eu pessoalmente conheço pilotos espalhados pelos 4 cantos do mundo, por muitos países do mundo. Conheço piloto que trabalha na China, conheço piloto que trabalha na Inglaterra, piloto que trabalha nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, e isso é fantástico. Mas se morar fora do Brasil não é muito a sua praia, se você prefere morar aqui no Brasil, saiba que você também tem a liberdade de morar onde você quiser aqui dentro do Brasil também. Você não precisa morar em uma cidade específica, naquela cidade que você foi contratado. Você pode morar em qualquer cidade do país. Deixa eu explicar direito como é que isso funciona. Aqui no Brasil, as empresas aéreas elas possuem uma parceria para oferecer um benefício aos seus funcionários, chamado de passe livre. Com esse passe livre, se você é funcionário de uma empresa de linha aérea aqui no Brasil, você pode embarcar em qualquer voo de qualquer companhia aérea brasileira de forma completamente gratuita. Você já entrou no avião da Gol e você viu um tripulante azul, uniformizado, voando de passageiro? Então, aquele tripulante, ele não pagou nada para voar ali, ele estava usando o benefício do passe livre. Com isso, você tem a liberdade para morar na cidade que você quiser. Quando você é contratado por uma empresa de linha aérea, você assina um acordo, Você assina um contrato. E nesse contrato vai ter prevista uma base contratual. Essa base contratual é uma cidade onde todos os seus voos eles vão começar e terminar nessa cidade. Por exemplo, digamos que você foi contratado e a sua base contratual é Rio de Janeiro. Então você vai começar uma jornada de voo. Então na sua escala vai estar lá, no primeiro dia, Rio de Janeiro para Recife, Recife, Fortaleza. Aí você vai dormir em Fortaleza. Depois, no dia seguinte, Fortaleza, Natal, Natal, Brasília. Dorme em Brasília. No terceiro dia você vai fazer Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E aí depois você vai ter voltado para o Rio de Janeiro no terceiro dia. E aí você vai ter, 5 dias de folga na sua escala. Ou seja, a sua série de voos, ela sempre começa e termina no Rio de Janeiro, que foi a base contratual. Mas você não é obrigado a morar no Rio de Janeiro. Como você tem direito a passagem de graça em qualquer voo, nada impede que você, por exemplo, more em São Paulo. É só você pegar um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro um pouco antes de começar a sua série de voos e depois do seu último voo, quando você pousar no Rio de Janeiro, você pega mais um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, utilizando o benefício do passe livre. Esse benefício em especial é sensacional. O Brasil ele deixa de ser um país grande quando você pode estar em qualquer lugar do país em 3 horas. Então, além de você poder morar onde você quiser, esse benefício ele também te permite visitar um amigo que mora em outra cidade, participar de algum evento, ir num show, por exemplo, vai ter um show de Coldplay em São Paulo. O piloto ele pode simplesmente pegar, ele mora em Brasília, pega um voo para São Paulo para assistir o show do Coldplay e depois volta para Brasília, sem problema nenhum. Pode participar de um aniversário, enfim. É como se você fosse dono de um jatinho particular. O que nos leva ao quinto motivo para você se tornar um piloto. Você vai poder viajar o mundo. Bom, como piloto você vai ter a oportunidade de realizar voos internacionais, ou seja, você vai decolar do Brasil e você vai pilotando para outro país. Na Latam, por exemplo, existem rotas para Orlando, para Nova York, para Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha. E essas viagens elas são bastante longas e elas duram entre 10 e 12 horas de voo. E existe um regulamento que diz que depois de um voo desse, um voo longo desse, o piloto ele tem que descansar pelo menos 24 horas. Ou seja, se você fizer um voo de São Paulo para Paris, você não vai fazer um bate-volta em Paris, você não vai pousar em Paris, reabastecer e voltar para São Paulo. Quando você pousar lá, você vai ter pelo menos 24 horas de descanso, com hotel, alimentação, tudo pago pela empresa. Então, você ganha pelo menos um dia em Paris de forma totalmente gratuita. Você tem tempo suficiente para sair do hotel, para comer um croissant, para passear na Torre Eiffel, para ir ver a Mona Lisa no Museu do Louvre, enfim. Mesmo quando você está trabalhando, você está a serviço, você está vivendo a vida como se estivesse de férias. E quando eu era criança, meu pai ele viajava muito a trabalho. E toda vez que ele viajava, eu sentia falta dele, é claro. Mas eu também ficava super feliz, porque eu sabia que quando ele viajasse, quando ele voltava, ele trazia um presente para mim. E era sempre um presente bobo, sei lá, um boneco, uma pipa, um aviãozinho de brinquedo. Mas eu ficava super feliz com esse presente. Então, se você tem filhos, ele vai sentir sua falta quando você viajar. Mas se você trouxer para casa um suborno, uma lembrancinha, pode ter certeza. Ele vai ficar muito feliz, vai até gostar quando você viaja. Pode acreditar em mim, porque é assim que eu me sentia
quando meu pai viajava. Mas enfim, além de você poder viajar pelo mundo a trabalho, você também pode viajar o mundo a lazer. Quando você entra numa empresa aérea, quando você começa a trabalhar para uma empresa de linha aérea, você também vai receber um outro benefício, além daquele passe livre, chamado de My ID Travel. Com esse benefício, é um benefício de viagem, você consegue viajar com desconto na maioria das empresas aéreas do mundo. Qual que é a diferença do passe livre, então? O passe livre ele te permite viajar de graça nas empresas aéreas do Brasil apenas e dentro do território nacional. Já o MyID Travel, ele permite que você viaje em voos internacionais pagando só uma pequena parte do preço de uma passagem normal. Por isso, nas suas férias, você também vai poder viajar para onde você quiser. E o preço da passagem vai ser praticamente insignificante. E aí você pode levar sua esposa, seus filhos, seu marido, quem quer que você queira contigo. Na verdade, você nem precisa esperar as suas férias para viajar. Deixa eu te contar a história de um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Latam e uma vez na escala de voo dele estava previsto 7 dias consecutivos de folga. O que ele fez então? Ele aproveitou o benefício do MyID Travel e ele emitiu uma passagem para viajar para a Suíça. Ou seja, sem pedir férias, só com as folgas normais da escala de voo dele, ele conseguiu fazer uma viagem internacional que muitas pessoas passam a vida inteira se planejando para fazer. Como se fosse algo comum, tipo feriadão quando você vai para uma cidade de praia. Então, a cidade de praia do piloto pode ser Miami. Essa é a liberdade que você tem como piloto. Então, essa história de você poder viajar quando você quiser só é possível porque o piloto ele não trabalha de segunda a sexta. Ele trabalha de acordo com a escala de voo dele. E isso, para mim, é mais uma vantagem gigantesca. O que nos leva ao sexto motivo para você se tornar um piloto. Você vai ter uma rotina completamente diferente da tradicional. Quando você é piloto, a sua rotina ela não segue aquela regra normal. A sua rotina ela não poderia ser mais diferente da rotina de um trabalhador normal. Um trabalhador normal trabalha das 8 às 17, de segunda a sexta, com 1 hora de intervalo de almoço. Então ele acorda de manhã, ele toma café na correria, ele sai de casa 1 hora antes do expediente porque sabe que o trânsito vai estar um inferno, todo mundo indo trabalhar ao mesmo tempo. Da 8 horas da manhã, tenta sair na rua 8 horas da manhã. É um trânsito infernal. Aí trabalha até meio-dia, aí meio-dia vai ter mais 1 hora de intervalo para almoço, restaurantes todos lotados, todo mundo almoçando na mesma hora também. Depois ele volta para o expediente, fica até às 17, 18 horas. E aí na hora de voltar para casa, o mesmo drama. 1 hora de trânsito, trânsito infernal, a hora do rush. Aí ele chega em casa, ele toma banho, vai para academia. A academia tá super lotada, com outras pessoas que, assim como você, trabalharam durante o dia e agora que tem o horário livre à noite para ir para academia. Todos os aparelhos estão ocupados, enfim, é um inferno. Aí você volta para casa, só dá tempo de você jantar alguma coisa rápida, você ir dormir, para no dia seguinte repetir tudo de novo. E esse ciclo se repete de segunda a sexta. E aí no fim de semana, você tenta ir no shopping, o shopping está lotado. Você tenta ir para a praia está lotada. Essa é a vida de um trabalhador normal, você simplesmente segue a manada. O mundo inteiro está trabalhando em um determinado horário e você também. O mundo inteiro está de folga num determinado horário e você também. Então você está no meio da boiada, então você é apenas mais um na multidão. Agora a vida de piloto, meu amigo, é completamente o oposto. A sua vida vai girar em torno da escala de voo. Então essa história de segunda a sexta, das 8 às 17, esquece. Essa história de feriado, esquece. Esquece trabalhar na semana para descansar no fim de semana. Isso não existe na vida do piloto. Na vida do piloto vai ter dia que você vai trabalhar às 3 horas da manhã até às 11 horas da manhã e aí você vai ter o resto do dia livre. Vai ter um dia que você vai para o trabalho às 8 horas da noite e você vai voltar às 2 horas da manhã. Vai ter um sábado que você vai trabalhar o dia inteiro e vai ter uma quarta-feira que você vai estar de folga. Enfim, a sua rotina é um pouco aleatória. Enquanto o mundo está trabalhando, você está descansando. Enquanto o mundo está descansando, você está trabalhando. E isso, para mim, na minha visão, é uma vantagem gigantesca. Você já foi para academia às 10 horas da manhã de uma terça-feira? É uma maravilha. Parece até que abriram especialmente para você. Fica só você e mais meia dúzia de gato pingado lá dentro. Já foi para a praia numa quinta-feira? Parece praia particular, não tem ninguém para te incomodar, nenhuma criança passando correndo, chutando areia na sua comida. Seguir uma rotina completamente diferente da rotina do resto do mundo é uma vantagem gigantesca. É muito bom, cara. Você vai no cinema, o cinema tá completamente vazio, você deita nas cadeiras assim, foge completamente da boiada, da manada. Eu, pessoalmente, gosto muito disso. Faz com que eu sinta que eu vivo num mundo diferente, um mundo onde o meu tempo é só meu. Um mundo onde eu tenho um controle total sobre a minha vida. E para mim, isso não tem preço. Então, nesse vídeo eu quis te mostrar um pouco algumas vantagens sobre a vida de piloto. Realmente é uma profissão diferenciada. O principal que eu quero que você tenha em mente é o seguinte:
É extremamente desafiador você sair do zero e se tornar um piloto. Realmente, cara, realmente não é fácil. É difícil, vai exigir que você se sacrifique. Mas todo esse sacrifício, ele vai valer a pena. A vida de piloto, ela é fantástica. E ela permite que você possa aproveitar os seus momentos. É muito melhor você ter a liberdade para viajar o mundo do que você ser escravo do seu trabalho. E o melhor, você tem essa liberdade enquanto você faz o que você ama, aquilo que sempre foi a sua paixão. Bom, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha servido para que você sinta mais vontade de se tornar um piloto. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal da Top Pilot. Agora eu queria saber de você. Eu quero que você me diga quais desses motivos faz com que você sinta vontade de se tornar um piloto. Ou será que é um motivo que eu não citei aqui na minha lista, que não está na minha lista dos 6 motivos para se tornar um piloto? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber de você. Um grande abraço e até mais.